Gravuras avulsas e gravuras independentes. De certo, a imagem gravada foi um meio fundamental para a iconografia brasileira em geral e para a Bahia em particular. A seleção nas páginas a seguir aponta nessa direção, haja vista a numerosa quantidade de material valioso presente na coleção. Entre os séculos 17 e 19, temos um total de 44 obras contemplando as principais técnicas de gravação, sobretudo a gravura em metal. Vale notar que parte das imagens são aqui apresentadas como peças avulsas, mas vieram a lume inicialmente como parte integrante de uma publicação, como um livro ou jornal ilustrado. Em alguns casos, as gravuras derivam dos chamados álbuns iconográficos, nos quais as imagens possuem maior importância do que a parte textual. Outras são independentes, que emergiram atendendo a uma demanda de mercado crescente no Brasil oitocentista por gravuras para divulgação ou decoração. No geral, a impressão dessas peças ocorreu em cidades na Europa com atividades secular no ramo da gravura, como Amsterdã, Paris, Hamburgo e Londres. Apesar de o Brasil ter testemunhado o surgimento de oficinas litográficas somente no século XIX, isso não diminui o valor iconográfico das obras publicadas no país, conjunto que inclui raridades até agora pouco divulgadas. Referência 1. Para os séculos XVII e XVIII, predomina uma iconografia baiana ligada à época dos holandeses. As gravuras feitas a partir de um desenho de Frans Post são exemplos significativos disso. Duas belas versões coloridas à mão, datadas de 1671 e de 1748, que atestam a circulação dessas imagens sobre a Bahia por mais de um século após a sua primeira publicação, na obra de Barleios, página 214, em 1647. Uma representação que diverge, de certa forma, da função de ilustrar a guerra é a gravura à água forte, sem autoria identificada, a Ec Maxima Dona Vigescant, São Salvador em Brasília, página 163, presente na obra Xiagrafia Cósmica, uma terceira edição do livro de emblemas urbanos de Daniel Meissner, Thesauri Philopoliticus, de 1625. A capital baiana é uma de 3 cidades da América que figuram no volume. Baseada em imagens correntes no ano da invasão holandesa em Salvador, essa gravura oscila entre uma representação topográfica realista e uma clara idealização. Não é uma ilustração dos feitos holandeses, e sim um veículo para reflexões moralizantes, provocadas pelos emblemas e frases em latim inseridas na imagem. Referência 2. Na coleção, figuram muitas gravuras avulsas de obras conhecidas sobre a Bahia oitocentista. Entre os artistas contemplados, há imagens do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied e dos viajantes C.F.P. von Martius, J.M. Hugendas e Maria Graham, cujas obras originais são comentadas de forma mais detida em outras seções deste livro. Diferentemente das gravuras criadas a partir de desenhos ou pinturas, as imagens do francês Victor Fron, mais tarde integradas ao importante livro Brasil Pitoresco, 1859, nasceram de fotografias. Esse avanço técnico também aparece nas 2 cenas da construção da Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, no subúrbio da capital baiana, com base nas fotografias do inglês Benjamin Mullock, página 182, originalmente publicadas em uma edição de 1860 do jornal londrino Illustrated London News. De um período um pouco anterior, temos a litografia do francês Joseph Alfred Martinet, produzida na casa impressora Heaton e Heinsberg, no Rio de Janeiro. É uma tomada da Bahia de Todos os Santos a partir do alto da Ladeira da Misericórdia, perspectiva, aliás, que se tornou recorrente na iconografia baiana oitocentista. A base da imagem é um daguerreótipo de Charles de Forrest Fredericks, um dos pioneiros desse tipo de imagem no Brasil.
Produzida na mesma casa impressora, a bela representação da Igreja do Bonfim, de autoria não identificada, página 193, é uma rara gravura do templo em meados do século XIX, que se compara, em nível de detalhe e requinte estético, às citadas litografias feitas a partir de fotografias de Victor Fromm, em 1858. Modelo paisagístico fundamental do século XIX, as panorâmicas também fizeram tradição nas gravuras sobre a Bahia. Relativamente conhecido, o Panorama da Cidade de São Salvador, de autoria de Carl Eduard Kretzmer, gravado por Friedrich Salaté, está presente na coleção em 3 belas impressões em água-tinta coloridas à mão, das quais selecionamos uma, página 200. Produzida na casa impressora do suíço Johann Jacob Steinmann, juntamente com mais um panorama de Pernambuco e 2 do Rio de Janeiro, a imagem é considerada, na avaliação do pesquisador Carlos Martins, uma das grandes contribuições para o estudo de nossa iconografia, referência 3. Igualmente consagrada, a vista da cidade de São Salvador, na Baía de Todos os Santos, página 202, ganhou algumas versões ao longo das décadas, sinal de sua relevância. Faz parte da coleção a versão, ao que tudo indica, original da gravura do citado Friedrich Salaté, além de uma adaptação posterior de autoria de G. Wirtz, referência 4. Voltando nosso olhar ao recôncavo baiano, a cidade de Cachoeira está representada em 2 belas panorâmicas, cuja autoria ainda não foi identificada, páginas 194 e 195, mas que certamente circularam por vários cantos do mundo no século XIX. A imagem publicada no popular Illustrated London News existe na coleção em uma bela segunda impressão, recortada do jornal e colorida à mão, evidenciando o uso desse tipo de imagens por amadores da época. Daniel Rebouças. Notas. 1. Pedro Correia do Lago, Brasiliana Itaú, uma grande coleção dedicada ao Brasil, 2ª edição, revista e ampliada. Rio de Janeiro, Capivara, 2014. 2. Rubem Amaral, Salvador e Olinda nos emblemas urbanos do Tesouros Philopoliticals. Imago, Revista de Emblemática e Cultura Visual, número 9, 2017. Ver também J. de Souza Leão, Salvador da Baía de Todos os Santos, iconografia seiscentista desconhecida. Haia, Amsterdã, Rio de Janeiro, Neuenhof e Cosmos, 1957. Terra, Fernanda e outros. Salvador, uma iconografia através dos séculos. Salvador, Caramurê Publicações, 2015. 3. Carlos Martins, Rio de Janeiro, Singular Paisagem. Em Panoramas, a paisagem brasileira no acervo do Instituto Moreira Salles, São Paulo, IMS, FAAP, 2012, página 45. 4. Amanda Tavares, Johann Jacob Steinmann. Em Carlos Martins. Paulo da Costa e Silva, Vistas e Panoramas do Brasil, século XIX, coleção Carlos Mariani, Rio de Janeiro, Andréia Jacobson, 2021. Lago, 2014. Obra citada, página 97. Gravuras avulsas. A coleção Flávia e Frank Abubaker adquiriu ao longo dos anos várias gravuras relativas à Bahia que chamaremos, para os efeitos deste livro, de gravuras avulsas. São às vezes exemplares soltos de gravuras que já constam de livros ilustrados com gravuras e mapas. Outras vezes são novos exemplares que foram mais tarde aquarelados. No caso dos livros que a coleção possui, essas imagens são apresentadas apenas uma vez no capítulo dos livros ilustrados com gravuras e mapas, sob o título da obra da qual fazem parte. Também nessa seção de gravuras avulsas há peças importantes para a iconografia baiana,
que foram destacadas de livros que a coleção não possui. É o caso de muitas imagens dos séculos XVII e XVIII, que são, às vezes, a única peça iconográfica relativa à Bahia em volumes de centenas de gravuras. No século XIX, vale dizer, algumas publicações gerais referentes a viagens continham apenas 2 ou 3 imagens da Bahia em meio a dezenas da América do Sul ou do mundo, o que não justificaria a presença do livro completo na coleção. Em outros casos, como no importante livro Brasil Pitoresco, de Charles Ribeyrolles, com magníficas litografias tiradas de fotos de Victor Fromm, apenas 9 das 100 gravuras se referem à Bahia. A coleção teve a oportunidade de adquirir o conjunto completo dessas litografias. Também foi possível obter imagens inseridas em jornais ilustrados da segunda metade do século XIX, que representavam muitas vezes documentos iconográficos únicos. Daniel Rebouças. Abraham Hogenberg, a cerca de 1578-1653. São Salvador. Gravura em metal buril colorida à mão, 1627, 19,9 por 29,3 centímetros. Publicada originalmente em Gaspar Ens Fama Austríaca, isto é, lista de feitos memoráveis, histórias de 16 anos de heroísmo até o ano de 1627, Colônia, 1627. Vista da Baía de Todos os Santos durante ataque holandês em 1624, comandado por Jacob Willekens. Observa-se que o pintor coloriu o telhado das casas religiosas e igrejas de azul, mas não coloriu o convento de Nossa Senhora do Carmo e se equivocou ao usar a mesma cor para o forte de Santo Antônio da Barra. Destacam-se em primeiro plano os 2 elevadores que faziam o transporte de mercadorias entre a praia e a cidade alta. Pablo Magalhães. Sebastian Furck, a cerca de 1598-1655. São Salvador. Gravura em metal, água forte e buril, a cerca de 1630. 19,2 por 36,2 centímetros. Salvador atacada pela frota holandesa em maio de 1624. Esta imagem, originalmente encomendada pela Companhia das Índias Ocidentais para Claes Jansson Visscher, 1587-1652, foi provavelmente a imagem mais reproduzida da capital baiana no século XVII, aparecendo em vários livros sobre as guerras holandesas, panfletos e etc. No canto inferior esquerdo, sob a fumaça dos canhões portugueses, há uma cartela com a localização da Baía de Todos os Santos. Pablo Magalhães. Anônimo. São Salvador. Gravura em metal, água forte e buril. Colorida à mão. 1640. 23,7 por 32,2 centímetros. Publicada originalmente em Emanuel van Meteren. Meterane 9, isto é, História dos Países Baixos. Traduzido do holandês. Amsterdã, Johannes Jansonius, 1640. Anônimo, Cidade de Salvador. Gravura em metal, água forte, buril, 1671. 29,1 por 35,8 centímetros. Publicada originalmente em Montanus, O Mundo Novo e Desconhecido, traduzido do holandês. Amsterdã, Jacob van Meurs, 1671. Uma das mais belas gravuras a retratar Salvador do século XVII, publicada na obra de Arnoldus Montanus, 1625-1683, O Mundo Novo e Desconhecido, impressa por Jacob van Meurs, em 1671, em Amsterdã. As mesmas chapas foram usadas para imprimir também a famosa obra de John Ogilvy, 1600-1673, e por isso esta gravura circulou amplamente. Mostra em detalhes a região portuária,
Há um equívoco na legenda. As letras que indicam o mosteiro de São Bento, cá, e os subúrbios, e, ao sul da cidade, são invertidas. A gravura parece indicar que, então, estava se iniciando uma expansão da malha urbana. Pablo Magalhães. Anônimo, a partir de Franz Post, 1612-1680. Baía de Todos os Santos. Gravura em metal, água forte, buril, colorida à mão, 1671. 30,6 por 38 centímetros. Publicada originalmente em Montanus, O Mundo Novo e Desconhecido, Amsterdã, Jacob van Meurs, 1671. Gravura em cobre reproduzida na obra de Arnoldus Montanus, O Mundo Novo e Desconhecido, a partir do original de Franz Post, publicado no livro de Caspar Barleius, página 214. Sinus Hominum Sanctorum, Baía de Todos os Santos. Retrata a região de Itapajipe entre abril e maio de 1638, ocasião em que Maurício de Nassau reuniu forças navais e terrestres para impor um cerco contra Salvador. Após um último assalto em 18 de maio do mesmo ano, as perdas holandesas superaram 500 homens. Nassau retirou-se para o Recife, fracassando em sua tentativa de conquistar a Bahia. Pablo Magalhães. Daniel Meisner, a cerca de 1585-1625. Estes são os maiores presentes do mundo. São Salvador, no Brasil. Gravura em metal, água forte e buril, 1678. 9,7 por 14,4 centímetros. Publicado originalmente em Meisner, Esboço Cósmico, parte 8, folha 1, Frankfurt, First, 1678. A gravura foi originalmente publicada em 1625, no livro de emblemas Tesauros Filopolíticos, isto é, um tesouro político de bom coração e melhores amigos. Esta imagem é uma reprodução de 1678, publicada em Nuremberg na obra Esboço Cósmico, ou Ilustração Atual dos 800. Traz a divisa "Estes são os maiores presentes do mundo", em latim, e ao pé da estampa a subscriptio latina: "Se alguém brilha pelos dons do corpo, do engenho e da sorte, deve estes 3 dons especialmente a Deus." Logo abaixo está escrito em alemão: "Quem permanece firme, prudente e com boa sorte, recebe de Deus 3 belas coisas, as quais só dele pode receber, pois, na verdade, é ele quem possui os maiores dons." Pablo Magalhães. Alain Manesson Mallet, 1630-1706. São Salvador. Gravura em metal, buril, colorida à mão, 1683. 20,9 por 13,9 centímetros. Publicada originalmente em Manesson Mallet, Descrição do Universo, tomo 5, Paris, Denis Thierry, 1683. Anônimo, São Salvador. Vista da Baía de Todos os Santos. Gravura em metal, água forte, colorida à mão. Data imprecisa nos anos 1600. 12 por 17,2 centímetros. As imagens de ambas as páginas são versões do mapa, bastante divulgado, de Claes Jansson Fischer, artista contratado pela Companhia das Índias Ocidentais. Sua representação de Salvador foi produzida para ser, entre outros objetivos, uma visão dramatizada do poderio holandês na América. É um trabalho que foi ganhando reproduções com diferentes versões em relação à presença dos conflitos bélicos no mar, conforme podemos notar na gravura anônima acima. Já na página seguinte, temos uma versão da gravura publicada originalmente no famoso Atlas Geográfico do francês Alain Manesson Mallet, 1630-1706. Engenheiro militar, geógrafo, cartógrafo e matemático, o jovem francês serviu ao exército português do rei Afonso IV.
antes de retornar ao país natal para trabalhar como inspetor de fortificações do rei Luís XIV. Em razão de seu interesse em torno dessas estruturas de defesa, posteriormente em cartografia, Alain Mallet passou a publicar trabalhos relevantes sobre fortificações, além do alentado Atlas Geográfico de 1683, o Descrição do Universo, contendo os diferentes sistemas do mundo, cartas gerais e particulares da geografia antiga e moderna, traduzido do francês. Ao longo de 5 volumes, o engenheiro francês versou sobre sistemas de planetas, rotas de navegação e histórias das principais cidades da Terra, como destacou na introdução. Ao tratar da presença portuguesa na América, no 5º volume, Alain Mallet resume a história do Brasil desde a época de Cabral, sobretudo os esforços da coroa lusa em garantir a defesa do território colonial. A presença holandesa em Salvador, em 1623, é salientada pelo autor como exemplo concreto de fragilidade das fortificações então existentes, cuja imagem era a famosa versão dramatizada da Guerra nas Águas da Baía de Todos os Santos. Daniel Rebouças. Petrushenk, 1660-1711. São Salvador, Brasil, na Baía de Todos os Santos, cidade bem protegida. Gravura em metal, Buril, 1702, 21,6 por 26,8 centímetros. Publicado originalmente em Petrushenk, Ecantópolis, ou as cidades de todo o mundo das terras, uma centena mais nobre, requintadamente recolhidos e elegantemente pintados. Traduzido do latim. Amsterdã, P. Schenck, 1702. A gravura acima é uma reprodução setecentista da obra Urbis Salvador, Cidade de Salvador, publicada no livro de Arnaud dos Montanos, Um Mundo Novo e Desconhecido. Comparada à original, perde em qualidade gráfica e na representação dos detalhes. Petrushenk, o Velho, foi um gravador e cartógrafo alemão que atuou nas cidades de Amsterdã e de Leipzig. Em 1675, tornou-se aluno do gravador Gerhard Valk, com quem, em 1694, comprou algumas placas de cobre do negociante de arte e cartógrafo Jan Jansson. Pablo Magalhães. Anônimo. A cidade de São Salvador, capital do Brasil português, na Praia de Todos os Santos, na América. Gravura em metal, Buril, a cerca de 1770, 66 por 76 centímetros. Essa gravura de autor anônimo, publicada por volta de 1770, é também baseada na obra Urbis Salvador, que apareceu em 1671 no livro de Arnaud dos Montanos. A versão apresentada aqui contém mais detalhes do que a de Montanos e a cópia de Petrushenk, embora seja difícil determinar se as mudanças ocorreram após 1671. Outras representações de Salvador, da metade do século XVIII, mostram uma cidade com muito mais construções, com a segunda cumeada da cidade, a região além do dique dos holandeses, já ocupada por casas. O esboço original provavelmente foi feito entre 1640 e 1641, durante o governo do Marquês de Montalvão. Pablo Magalhães. Emanuel Bowen, 1694-1767. A cidade de São Salvador e seu porto. Gravura em metal, água forte e buril colorida à mão, 1748, 23 por 33,3 centímetros. Publicado originalmente em John Harris. Uma biblioteca de marinheiros e viajantes ou uma coleção completa de viagens e jornadas, composta por mais de 600 dos mais autênticos escritores. Volume 2, Londres, T. Woodward e outros, 1748, página 183. Esta imagem retrata a cidade de Salvador por volta de 1640, baseando-se em gravuras neerlandesas da época, a partir de Frans Post, 1612-1680,
incluindo a imagem do Forte de São Bartolomeu, publicada no livro de Barleios em 1647. O referido autor, descrevendo o assalto holandês em abril de 1638, registrou que, no dia seguinte ao da ocupação do Forte de Santo Alberto e da captura do Forte de São Filipe, Maurício de Nassau apoderou-se do Forte de São Bartolomeu, terrível por 13 peças e providíssimo de grande cópia de petrechos bélicos. Tendo-nos caído nas mãos essas fortalezas, ficou-nos livre o acesso às naus para recebermos mantimentos, de que se podia prover a soldadesca em terra apenas por 8 dias. Pablo Magalhães. Samuel Davenport, 1783-1867. Bahia. Gravura em metal, água forte, buril, colorida à mão, 1836. 10,1 por 17 centímetros. Nesta vista é interessante observar o plano em diagonal em que é retratado o frontispício de Salvador, ou seja, a visão de quem entra na baía em direção ao porto. É por esse motivo que o veleiro, em primeiro plano, está enfrentando uma água mais agitada, revolta, já que nessa região mais próxima da entrada da baía, a água calma está de encontro com o Atlântico, região também de naufrágios desde o século XVII. Compõe ainda a cena outras embarcações de maior e menor porte, incluindo um barco movido a vapor que marca o reflexo da Revolução Industrial nos meios de transporte. O volume construído que se vê por trás de um dos veleiros, interpondo-se entre o mar e a cidade, é possivelmente o Forte do Mar. Nessa mesma direção estão a antiga alfândega e a Igreja da Conceição da Praia. No alto da encosta destacam-se a antiga Sé Primacial e a Igreja do Colégio de Jesus, entre outros edifícios. Rafael Dantas e João Dannemann. Maximiliano de Wied-Nieuwied, 1782-1867. Vista da cidade de Porto Seguro e rio Buranhém. Gravura em metal, água forte e buril, 1820-1821. 23,5 por 31,9 centímetros. Publicado originalmente em Maximilian von Wied-Nieuwied. Viagem ao Brasil nos anos 1815 a 1817. Frankfurt, H.L. Brunner, 1820-1821. Prancha 16. Na primeira metade do século XIX, a região de Porto Seguro, na Bahia, detinha os ares de uma vila encravada no encontro do rio com os resquícios da Mata Atlântica. A gravura mostra justamente esse cenário bucólico, trazendo homens em primeiro plano em contraste com o natural do entorno, cena diferente de outras gravuras feitas mundo afora no mesmo período, que retratavam pessoas junto à natureza ou atravessando caminhos na vegetação. Esse entorno verde que cercava muitas das vilas e povoados da Bahia durante a colônia foi essencial para a construção de cidades e embarcações, além de ter sido explorado para o envio das madeiras para fora da América Portuguesa. A água doce era um indício, juntamente com o terreno propício, para a criação dos povoamentos com suas igrejas ou capelas, marcos da fé cristã e da expansão do domínio português no Novo Mundo. Nesta cena, esses marcos aparecem chamando a atenção, especialmente a riqueza de detalhes que o príncipe renano Maximiliano de Wied-Nieuwied, um dos primeiros viajantes que chegaram no Brasil depois de 1808, dedicou aos estudos da história natural e geografia. Só na Bahia, o príncipe passou mais de um ano percorrendo e registrando lugares, muitos até então não documentados. Retornou à Europa em 1817, publicando sua obra anos depois em Frankfurt. Folhas, ramos e troncos foram cuidadosamente entrecruzados em um jogo de texturas e traçados para evidenciar as diferenças das espécies. A forma como a gravura foi desenhada também chama a atenção, em um equilíbrio das cenas, dando em cada plano o destaque previsto para o natural, o homem e o meio, com a vila de Porto Seguro ao fundo. Rafael Dantas. Maximiliano de Wied-Nieuwied, 1782-1867.
Vista da vila e do porto de Ilhéus. Gravura em metal, água forte e buril, 1822. 29 por 38,4 centímetros. Publicada originalmente em Maximilian von Wied zu Nieuwied, Viagem do Príncipe de Nieuwied ao Brasil. Segundo volume, Paris. Artus Bertrand, 1822, prancha 18. Anônimo, Bahia. Gravura em metal, água forte e buril. Colorida à mão, 1846. 8,7 por 13,2 centímetros. Publicado originalmente em Baron Henrion. Matthieu Richard Auguste. História Geral das Missões Católicas desde o século XIII até a atualidade. Paris, Gamefres Libres Editeur. Volume 1, 1846, página 524, prancha 70, número 2. Gravura que retrata parcialmente Salvador a partir da Baía de Todos os Santos. A cena mostra em primeiro plano 2 embarcações à vela e outras mais ao fundo, próximas à costa. Dominante na paisagem, vemos a encosta ainda com abundante vegetação, onde se desenvolve o frontispício da cidade em 2 níveis, Cidade Alta e Cidade Baixa, destacando-se no sentido norte-sul, da esquerda para a direita, o núcleo urbano original com muros que se estendem à zona portuária. O panorama se amplia até a Ponta de Santo Antônio, identificada pela igreja homônima no alto do promontório. João Dannemann. Samuel Charles Brice, 1809-1810 a 1865. Henry Melville, 1792-1870. Gravador. Passeio Público, Bahia, Brasil. Gravura em metal, água forte e buril, colorida à mão, 1840-1850. 20,2 por 30,9 centímetros. Vista do Passeio Público de Salvador, onde aparecem pessoas em atitude de lazer, próximas a uma aldeia de frondosas árvores, que remetem à ideia de paisagem organizada de um horto botânico. A vegetação natural, composta por palmeiras, complementa a cena bucólica, em meio à qual passeia um casal com uma criança e onde pastam tranquilamente algumas cabras. São vistos ainda a Igreja dos Aflitos, casarões da região da Gamboa de Cima e, ao nível do mar, o Solar do União, onde funcionam a fábrica de Milron Company desde 1827. Há uma inscrição mencionando que a vista foi desenhada no local pelo artista, diferentemente de outras obras criadas a partir de fotografias. João Dannemann. Alexandre de Michelis, 1818-1866. Cidade de São Salvador, Baía de Todos os Santos. Primeira vista. Litografia, 1843. 14,9 por 20,3 centímetros. Publicada originalmente em Universo Pitoresco, Jornal de Instrução e Recreio. Lisboa, 1843. Esta litografia cumpre sua função representativa da vista marítima da cidade da Bahia no século XIX. O Forte de São Marcelo, pétrea ilha artificial, ordena o reconhecimento da cidade e sua horizontal divisão entre as cidades Alta e Baixa. Um barco a vapor, comum na região desde a inserção do vapor de Cachoeira, em 1819, com rodas de pás ligadas ao motor acusado pela grande chaminé central, representa o diálogo material de abastecimento e transporte do recôncavo à capital. Quase acima da imagem do Forte de São Marcelo, é possível ver a Igreja da Conceição da Praia e o Teatro São João. Sávio Queiroz Lima. Alexandre de Michelis, 1818-1866. Cidade de São Salvador, Baía de Todos os Santos. Segunda vista. Litografia, 1843, 14,7 por 20 centímetros. Publicada originalmente em Universo Pitoresco, Jornal de Instrução e Recreio. Lisboa, 1843. Esta litografia dá a continuação visual à obra de mesmo nome,
página 174. A jangada e a barca cortinam a vista dos edifícios de ao menos 3 pavimentos que margeiam a costa marítima da parte baixa do paredão que divide Salvador em 2 logradouros. Na Cidade Alta, temos os vislumbres de torres e pináculos de igrejas, algumas já inexistentes, como a Igreja Antiga de São Pedro e a Antiga Sé. Na Cidade Baixa, são os ordenados armazéns e trapiches que ocupam a região do Cais Dourado. No canto superior direito, as igrejas do Carmo e do Paço. No centro declinado, a Igreja do Rosário dos Pretos. E no canto superior esquerdo, a atual Catedral Basílica. Sávio Queiroz Lima. William French, a cerca de 1815 e 1898. A partir de Johann Moritz Rugendas, 1802-1858. São Salvador. Gravura em metal, água forte e buril, colorida à mão, a cerca de 1847, 11,1 por 16,6 centímetros. Publicada originalmente em Charles Edward, editor. O Universo de Pine, ou Mundo Pictórico, volume 3, Londres, Brain and Pain, a cerca de 1847, prancha 7. O primeiro plano, onde acontece a cena, está afastado do centro comercial e residencial de Salvador, provavelmente na região de Montserrat e Bonfim, ainda cercado pelo verde, com palmeiras e vegetação enramada, cena, quem sabe, vista pelo médico e botânico George Gardner, que visitou a região em 1836 durante suas viagens pelo Brasil. 2 dos participantes da roda se namoram enquanto outros 2 assistem à cena. Ao fundo é possível discernir, no panorama urbano, alguns edifícios importantes, como o Palácio do Governo, a antiga Sé Primacial e o conjunto arquitetônico da Igreja e Colégio de Jesus, no alto da encosta. Ao nível do mar, aparece a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, entre outras edificações. Na Baía de Todos os Santos, embarcações se movimentam próximas ao Forte de São Marcelo. Rafael Dantas e João Daneman. Imagem: São Salvador. Johann Moritz Rugendas, litografia retirada de seu livro Viagem Pitoresca através do Brasil, página 248. Joseph Alfred Martinet, 1821-1875, gravador. A partir de Charles de Forest Fredericks, 1823-1894, fotógrafo. Bahia. Litografia colorida à mão, a cerca de 1848, 43,8 por 67 centímetros. Panorama da Bahia, em litografia feita a partir de uma fotografia em daguerreótipo de Charles de Forest Fredericks. Tomada da ladeira de São Bento, a vista mostra o desnível da cidade, o Teatro São João e a Igreja da Conceição da Praia, além do Forte de São Marcelo, na Baía de Todos os Santos. Ao longe aparece a Ponta de Humaitá. Em meio ao casario são vistas as ladeiras da Montanha e da Misericórdia, com grande fluxo de pessoas. No primeiro plano, 2 cadeirinhas de arruar são conduzidas por escravizados. João Daneman. John Schilling, a partir de Ferdinand Denis, 1798-1890. Vistas do Brasil número 1, Cruzeiro pelas falésias de Ilhéus. Gravura em metal, água forte e buril, colorida à mão, a cerca de 1850, 17,2 por 21,2 centímetros. Cópia espelhada da gravura Navegação do Rio dos Ilhéus, a partir da obra Brasil, Paris, Firmin de Dauphins, 1837, de Ferdinand Denis, 1798-1890. Gravura número 26.
A comarca de Ilhéus, anexada à capitania da Bahia em 1761, atraiu um número significativo de viajantes e naturalistas na primeira metade do século XIX, por ainda manter grande parte de sua vegetação nativa preservada e por seus rios que permitiam a navegação. Pablo Magalhães. Augustin François Lemaitre, 1797-1870. Ilhéus, chegada dos primeiros colonos. Gravura em metal, água forte e buril, 1854, 9,8 por 15 centímetros. Publicada originalmente em Francisco Adolfo de Van Hagen, História Geral do Brasil, Rio de Janeiro, em casa de Eduardo e Henrique Lemaitre, 1854, figura 6. Dolfino, Porto Seguro. Litografia, 1855, 9,2 por 14 centímetros. Publicada originalmente em Cesare Malpica, Panorama dell'Universo, Brasília, volume 6. Nápoles, Estabelecimento Tipográfico Litográfico dell'Ateneu, 1855. Gravura baseada em uma obra do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, página 238, em sua Viagem ao Brasil nos anos 1815 e 1817, impressa em 1820. Foi publicada na obra do jornalista italiano Cesare Malpica, 1804-1848, Panorama dell'Universo, Brasília, de 1855. Apresenta a travessia do Arraial da Ajuda para a vila de Porto Seguro. A igreja é a de São Salvador, anexa à antiga residência dos jesuítas, atual capela de São Benedito, cuja construção foi finalizada em 1622. Pablo Magalhães. Dolfino, Brasil, Bahia. Litografia, 1855, 8 por 12,6 centímetros. Publicada originalmente por Cesare Malpica, Panorama dell'Universo, Brasília, volume 6. Nápoles, Estabelecimento Tipográfico Litográfico dell'Ateneu, 1855. Salvador sempre se mostrou imponente em suas duas cidades, Alta e Baixa, especialmente a partir do século XVIII, com suas igrejas torreadas. Nesta litografia, a cidade aparece idealizada em um amontoado de construções, apresentando cúpulas que nunca existiram nessa região, com torres e coqueiros gigantes no alto da colina. O Forte do Mar, São Marcelo, com contornos distantes do original, assemelha-se a uma fortaleza, assim como a fachada de muitas construções pela encosta. Rafael Dantas. R. Plate, a partir de Benjamin Mullock, 1829-1863. A Estrada de Ferro da Bahia, Brasil. Xilogravura de topo, 1860, 41 por 28,3 centímetros. Papel. Publicado originalmente em The Illustrated London News, 20 de outubro de 1860, página 382. A obra do fotógrafo Benjamin Robert Mullock constituiu um dos conjuntos iconográficos mais importantes sobre a Bahia no século XIX. O autor produziu uma quantidade considerável de fotografias da capital baiana e seus arredores nos primórdios da fotografia, entre 1859 e 1862, época em que trabalhou na Companhia da Ferrovia Bahia and São Francisco Highway, Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco. Na correspondência que trocou com sua irmã, a famosa escritora Dinah Maria Mullock Craik, 1826-1887, o fotógrafo menciona o envio de muitas imagens da cidade que não parecem ser as fotografias ligadas às obras da ferrovia. Essas imagens foram reunidas mais tarde nos álbuns oficiais encaminhados ao governo imperial. A existência de uma quantidade imensa de imagens, cujo paradeiro ainda está por se elucidar, já aponta a relevância da iconografia de Mullock.
Suas fotos, especialmente as reproduzidas em jornais, forneciam mundo afora uma visualidade diferente sobre a Bahia, associada ao progresso e ao desenvolvimento econômico. Estas imagens, em especial, foram publicadas no famoso periódico londrino Illustrated London News, destino indicado pelo próprio Benjamin Mullock, que, ainda em março de 1860, escreveu à sua irmã: "Quando a primeira seção da ferrovia estiver aberta, o que acontecerá em maio, eu quero enviar algumas vistas da Illustrated News." As gravuras mostram as obras da estação central da ferrovia na altura da região da Calçada e o fim da primeira seção, em Paripe, zona suburbana da capital. Daniel Rebouças. Philippe Lenoir, desenho, gravador anônimo. Cerimônia de abertura da construção da Estrada de Ferro da Bahia. Xilogravura de topo, 1856, 41 por 28,3 centímetros, papel. Publicada originalmente em The Illustrated London News, 19 de julho de 1856, página 58. Esta xilogravura é um dos primeiros registros da ferrovia de São Francisco Highway. Obra muito aguardada por permitir a conexão da capital com o interior da província, sua construção foi muito noticiada à época, sobretudo no famoso Illustrated London News. A gravura foi produzida a partir do desenho do engenheiro da repartição de obras públicas da província da Bahia, o francês Philippe Lenoir. A cerimônia de abertura dos trabalhos de construção, ocorrida no dia 24 de maio de 1856, contou com a presença do presidente da província, Álvaro Tibério de Moncorvo Lima, autoridades da Igreja Católica, representantes da companhia responsáveis pela ferrovia e membros da comunidade inglesa. Um aspecto interessante da gravura foi a tomada da cena à distância com um sobrado, próximo ao Forte de Jequitaia, à direita da imagem em destaque. Era a tradução visual para os leitores ingleses do outro lado do Atlântico da celebração dos compatriotas ocorrida em suntuoso banquete naquela edificação. Em meio a diversos brindes, o cônsul britânico John Morgan saudou o imperador Dom Pedro II, sendo respondido pelo citado presidente da província com salvas à rainha da Inglaterra, celebrando ali a união comercial e política da Grã-Bretanha e o Brasil pelo livre comércio. Daniel Rebouças. Victor Fronde, 1821-1881, fotógrafo. Philippe Benoit, 1813 a cerca de 1905, gravador. Antigo Colégio dos Jesuítas na Bahia. Litografia, 1861, 24,6 por 32,2 centímetros. Publicada originalmente em Charles Ribeiro. Brasil Pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861, prancha 38. A obra de Jean-Victor Fronde constituiu um registro iconográfico especial de Salvador. Oficial do Corpo de Bombeiros, militante republicano e ativista político perseguido pelo governo de Luiz Napoleão, o francês chegou ao Brasil em 1856, logo trabalhando com fotografia e com projetos editoriais de grandes pretensões. Após realizar a Galeria dos Brasileiros Ilustres, álbum de litografias feitas a partir de suas fotografias, Victor Fronde viu seu nome circular novamente nos jornais a partir de janeiro de 1858, em razão de um novo projeto. Era o Brasil Pitoresco, uma publicação com dezenas de vistas e panoramas de Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e São Paulo, acompanhados de textos do francês Charles Ribeiro, igualmente um republicano francês exilado no Brasil. Datada de 1861, é considerada a primeira obra de viajantes publicada no país com litografias feitas a partir de fotografias. O Instituto Flávia Abubaker possui as litografias do álbum, representando a capital da Bahia, contemplando, ao que tudo indica, o total produzido para o álbum na época.
Litografadas pela renomada casa Le Mercier, em Paris, essas imagens mostram flagrantes da cidade entre julho e setembro de 1858, em alguns dos registros fotográficos mais antigos conhecidos da Bahia até hoje. Como vários autores já salientaram, as litografias sofriam uma série de interferências, em consonância tanto com acertos com o autor, como com as demandas do público interessado nesse tipo de publicação. Porém, esta imagem apresenta não somente o terreiro de Jesus, a catedral basílica e o chafariz em estilo neoclássico, inaugurado 2 anos antes da fotografia. Sua singularidade está na presença dos 3 homens envolvidos com a produção fotográfica, bem no centro da composição, ali inseridos pela casa litográfica francesa. Certamente, essa inserção reforça a presença da fotografia no álbum, novidade positiva igualmente destacada nas propagandas sobre o álbum, na imprensa da época. Daniel Rebouças. Victor Fronde, 1821-1881, fotógrafo. Philippe Benoit, 1813 a cerca de 1905, gravador. Passeio público na Bahia. Litografia, 1861, 25,1 por 31,8 centímetros. Publicado originalmente em Charles Ribeyrolles. Brasil Pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861, prancha 46. Desde 1815, um obelisco no passeio público no Campo Grande rendia homenagem à chegada da família real portuguesa no Brasil. De fato, este era um lugar arborizado, comumente utilizado para passeios dos moradores da Cidade Alta ou de estrangeiros em passagem por Salvador. Considerando que as imagens de Victor Fronde buscavam capturar os espaços simbólicos dessa conexão do país com a história europeia, é compreensível a inclusão do passeio público na Bahia no álbum Brasil Pitoresco. Fotografado intencionalmente vazio, o passeio foi repovoado pelos litógrafos da Casa Le Mercier com senhores, senhoras e crianças à moda europeia, a partir de material fornecido pelo artista francês, em operação semelhante à realizada na litografia do Largo do Paço, no Rio de Janeiro, integrante do álbum. Daniel Rebouças. Victor Fronde, 1821-1881, fotógrafo. Louis Aubrun, 1803, data de falecimento desconhecida, gravador. Piedade na Bahia. Litografia, 1861, 23,6 por 32 centímetros. Publicado originalmente em Charles Ribeyrolles, Brasil Pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861, prancha 40. Um dos aspectos envolvidos na produção do álbum Brasil Pitoresco era a intenção de atualizar positivamente as informações sobre o Brasil na Europa. Em vez de representações de um país exótico, por exemplo, o governo e parte da elite imperial buscavam fornecer imagens de belas arquiteturas e lugares aprazíveis para a imigração europeia. Nesta litografia da Piedade, por exemplo, a região é apresentada com destaque para as construções, a igreja e a fonte, com homens e mulheres elegantemente passeando ao ar livre. Essa obra, de certa forma, retoma uma outra da mesma região, bastante divulgada na Europa da época, integrante do álbum de Johann Moritz Rugendas, presente neste livro, página 252. Nesta imagem, além de a Piedade aparecer com bastante movimentação de pessoas, há claras referências à presença da escravidão, tema tratado nas litografias do Brasil Pitoresco de forma intencionalmente mais branda. Daniel Rebouças. Victor Fronde, 1821-1881, fotógrafo. Ernest Gem, 1804-1884, gravador. Residência particular na Bahia.
Litografia 1861, 23,4 por 31,4 centímetros. Publicada originalmente em Charles Ribeyrolles, Brasil Pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861, prancha 44. Retratando provavelmente um sobrado na região do Campo Grande, esta gravura é a única relacionada ao tema da habitação presente na série de imagens do Brasil Pitoresco sobre a Bahia. Assim como os grandes prédios públicos, essas construções arquitetônicas ajudavam a criar uma atualização do imaginário sobre as cidades brasileiras, modulando do exótico ao familiar e aprazível. Ainda nesse sentido, nesta litografia aparece uma representação destacada de um trabalhador ao lado esquerdo da imagem, possivelmente um entregador de jornais, mas sem uma associação muito direta à escravidão, como até então era recorrente em outras publicações sobre o país, destinadas ao público europeu. Contudo, não é possível afirmar que esse sujeito estava na fotografia feita por Victor Fromm, já que a pesquisa deste livro não encontrou esse documento iconográfico original. Originalmente, as gravuras foram publicadas sem cor, mas rapidamente começaram a circular versões coloridas por artistas diversos. Daniel Rebouças. Victor Fromm, 1821-1881, fotógrafo. Hubert Clerget, 1818-1899, gravador. Igreja do Bonfim, na Bahia. Litografia 1861, 23,2 por 31,8 centímetros. Publicada originalmente em Charles Ribeyrolles, Brasil Pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861, prancha 42. Esta bela gravura apresenta a famosa Basílica do Senhor do Bonfim a partir de seu primeiro registro fotográfico em 1858. Diferentemente de outros templos religiosos fotografados por Victor Fromm na Bahia, a suntuosidade da construção arquitetônica é contrastada com outros elementos, a exemplo das moradias de madeira à esquerda da imagem. Como sugeriu a pesquisadora Lígia Segala, esse contraste reforçava o pitoresco dos lugares, em um sentido mais amplo do que o de ser apenas uma obra com objetivos de instruir e divertir. O pitoresco seria mostrar espaços marcados pela presença portuguesa, mas que poderiam ser reformados, tarefa a ser cumprida pelo governo imperial. Não seria, assim, uma iconografia encantada da cidade, mas uma memória encomendada. Daniel Rebouças. Victor Fromm, 1821-1881, fotógrafo. Louis Aubran, 1803, data de falecimento desconhecida, gravador. Vista da Bahia. Litografia, 1861, 23,2 por 32,2 centímetros. Publicada originalmente em Charles Ribeyrolles, Brasil Pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861, prancha 36. Esta gravura é especial por se tratar aparentemente da primeira imagem do panorama urbano da cidade a partir de uma fotografia feita em 1858. Na época, relatos de viagens, descrições da imprensa e registros visuais já tematizavam essa vista da chegada de Salvador pela Baía de Todos os Santos, enfatizando o encantamento e o fascínio de quem via a capital baiana pela primeira vez. É bem possível que o próprio Victor Fromm tenha sido mais um dos extasiados com a vista. De qualquer maneira, trata-se de uma imagem singular, ainda mais considerando-se que ela nos mostra um momento de transformação na região portuária da cidade, a construção do novo prédio da alfândega, o atual Mercado Modelo, à esquerda da gravura. Daniel Rebouças. Victor Fromm, 1821-1881, fotógrafo. Charles Claude Bachelier,
a cerca de 1834-1880, gravador. Grande Teatro na Bahia, litografia, 1861, 24,4 por 32 centímetros. Publicada originalmente em Charles Ribeyrolles, Brasil Pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861. Prancha 37. A gravura do Teatro São João é um destaque no Brasil Pitoresco. Uma das edificações mais suntuosas da cidade na época era um cenário fundamental para os fins de propaganda que estimularam a criação do álbum. O teatro era a diversão coletiva por excelência das grandes cidades europeias. Na Bahia, a casa de espetáculo cumpria um papel semelhante ao longo de boa parte do século XIX, com capacidade de receber cerca de 1.200 pessoas, número significativo diante da população da capital na época. Capturado por Victor Fronde em 1858, o teatro tinha acabado de passar por uma série de reformas nos anos anteriores, que melhoraram o assoalho do tablado, mobiliários e a pintura externa. Daniel Rebouças. Victor Fronde, 1821-1881, fotógrafo. Louis Aubran, 1803, data de falecimento desconhecida, gravador. O Templo Protestante na Bahia. Litografia, 1861, 24,8 por 35,5 centímetros. Publicada originalmente em Charles Ribeyrolles, Brasil Pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861, prancha 45. Esta é a única imagem no álbum do fotógrafo Victor Fronde que tematiza a presença inglesa na Bahia. A imagem apresentava ao público o templo anglicano de St. George's Church, localizado no Campo Grande, ao lado da casa do reverendo da comunidade britânica Sir Edward Parker. Conhecida também como Capela dos Ingleses, a edificação apresentava uma arquitetura de influência estilística neoclássica e sem sinais eclesiásticos exteriores. Pelo Tratado Diplomático entre Brasil e a Inglaterra de 1810, as construções religiosas não católicas deveriam se assemelhar às casas de habitação. Daniel Rebouças. Victor Fronde, 1821-1881, fotógrafo. Hubert Clerget, 1818-1899, gravador. O Farol na Bahia. Litografia, 1861, 23 por 31,8 centímetros. Publicada originalmente em Charles Ribeyrolles, Brasil Pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861, prancha 39. As imagens da Barra, feitas por Victor Fronde, têm singular importância por serem as primeiras fotografias conhecidas da região. Ao que tudo indica, o francês seguiu até esse distante arrabalde do centro, tendo em mente a intenção que havia anunciado no jornal em janeiro de 1858, registrar localidades que recordam as mais gloriosas páginas da criação do Império e de sua independência. Nesse sentido, parece plausível a escolha da Barra para dar visualidade aos locais associados, nas narrativas históricas da época, à chegada portuguesa ao país, em uma nação governada por herdeiros da monarquia portuguesa da época colonial. Fronde realizou fotografias dos dois lados da Praia da Barra, uma em direção ao Porto da Barra e ao Forte de São Diogo e outra mirando a antiga Vila do Pereira, em direção ao Farol. Ambas foram litografadas com a particular característica de não possuírem quase nenhuma intervenção da casa litográfica em relação às fotografias originais. Daniel Rebouças. João Francisco Lopes Rodrigues, 1825-1893. Charles Claude Bachelier, a cerca de 1832-1885. Colégio São João, na Estrada da Vitória. Litografia, 1864.
46 por 74 centímetros. A peça litográfica apresenta a instituição educacional particular de ensino primário e secundário identificada no título. As figuras humanas que estão defronte ao prédio encenam o cotidiano com tipos urbanos comuns, mulheres e crianças, charretes, senhoris a cavalo e escravizados. Antiga residência do comerciante José Cerqueira Lima, o Colégio São João foi fundado em 1858. Cerca de 2 décadas depois, o prédio, chamado Palácio da Vitória, foi também a residência dos presidentes da província durante o Império e o Palácio dos Governantes na República. A partir do ano de 1982, tornou-se sede do Museu de Arte da Bahia. Sávio Queiroz Lima. João Francisco Lopes Rodrigues, 1825-1893. Charles Fichot, 1817-1903. Colégio São João, lado posterior. Litografia, 1864, 46 por 73 centímetros. Uma das singularidades desta litografia é mostrar a parte posterior do Palácio da Vitória, como o título sugere. A iconografia da parte posterior das residências, como já enfatizamos neste livro, é relativamente rara para a Bahia oitocentista. Na imagem, a representação do fundo do palacete foi feita com traços mais austeros, sem a presença de pessoas, nem sombreados ou outros elementos gráficos. Tal estrutura deu lugar ao atual aspecto do chamado Palácio da Vitória, já que fora demolido durante o governo estadual de Francisco Marques de Góes Calmon, 1924-1927, por estar em ruínas. A arquitetura croquis reproduz elementos da estrutura original, respeitando suas características estéticas. Sávio Queiroz Lima. Anônimo. O Senhor Jesus do Bonfim, venerado na sua capela na cidade da Bahia. Litografia colorida, 1865, 55,5 por 44 centímetros. Representação da imagem do Senhor do Bonfim, escultura do século XVIII venerada na igreja homônima, também presente na composição. No esquema iconográfico desse tipo de estampa, que é própria à divulgação da fé e incentivava a peregrinação ao santuário, a imagem cruciforme aparece centralizada como o orago de um retábulo erudito e de feição neoclássica, cujo frontão triangular se apoia em 2 colunas de fuste ornamentado com caneluras e motivos fitomorfos, sendo coroadas por capitéis de ordem coríntia. São também representadas as figuras de São Mateus, São João e São Pedro, além dos instrumentos do martírio e do cordeiro. Os 2 leões alados, que aparecem na base, remetem a São Marcos. Os 6 painéis da Via Sacra, representados no arco, são cópias a partir das pinturas de Franco Velasco, 1780-1833, no interior da Igreja do Bonfim. João Daneman. Anônimo. Cachoeira, província da Bahia, no Império do Brasil. Xilogravura de topo, 1868, 28 por 40,2 centímetros. Papel. Publicada originalmente em The Illustrated London News, 8 de agosto de 1868, página 124. Esta gravura, de 1868, é mais uma imagem da Bahia publicada no Illustrated London News, um dos mais importantes jornais ilustrados do século XIX, que também veiculou as imagens aqui apresentadas da Estrada de Ferro da Bahia, páginas 182 e 183. Ocupando uma folha inteira da prestigiosa publicação, a imagem mostrava aos leitores uma pitoresca vista do porto da cidade de Cachoeira, lugar de início dos trens da companhia em direção ao interior. A referida companhia era a inglesa Paraguaçu Tram Road Company Limited.
autorizada a construir uma linha férrea conectando o Porto de Cachoeira à Chapada Diamantina, com um ramal passando por Feira de Santana. A nota que acompanhava a imagem destacava como a ferrovia poderia conferir maior regularidade ao escoamento da produção agrícola e mineral do interior da Bahia, que até então era feito em lombos de muares. Daniel Rebouças. Imagem. Panorama completo. Anônimo. Cachoeira, província da Bahia, no Império do Brasil. 1868. Xilogravura de topo colorida à mão, 11,2 por 68,6 centímetros. Esta é uma bela versão unificada da gravura publicada originalmente na edição de agosto de 1868 do Illustrated London News. A ilustração foi recortada do jornal e colorida à mão, evidenciando o uso desse tipo de imagem por amadores da época. A gravura fornece uma visualidade interessante da dinâmica portuária do Recôncavo no século XIX, sendo possível identificar, por exemplo, os navios a vapor, que posteriormente se tornaram uma marca da cultura e da memória dos moradores dessa região da Bahia. Daniel Rebouças. Imagem. Detalhe. Província de Cachoeira. Gravuras independentes. São chamadas, para efeitos deste livro, gravuras independentes aquelas que foram editadas individualmente por impressores europeus, com o objetivo de produzir imagens panorâmicas emolduráveis ao invés de gravuras produzidas para enriquecer e ilustrar livros. Geralmente, as dimensões dessas gravuras indicam sua vocação como peças iconográficas independentes dos livros, ainda que se conheça gravuras desdobráveis de tamanho comparáveis que foram produzidas para serem inseridas em volumes ilustrados. No caso das 4 imagens a seguir, os estudiosos concordam que foram iniciativas de gravadores interessados em vendê-las como gravuras panorâmicas para fins decorativos. A gravura de Martinet, reproduzida à página 90, poderia se enquadrar entre as gravuras independentes, caso não fizesse parte de uma série muito rara produzida pelo mesmo gravador com outras vistas do Brasil. Também o panorama da cidade de Salvador, página 200, faz parte de um grupo produzido pelo gravador Steinman, que incluiu 2 vistas panorâmicas semelhantes do Rio de Janeiro, ainda que a vista baiana seja em alguns anos posterior à da então capital. Daniel Rebouças. Christophe Suhr, 1771-1842. Bahia, no Brasil, com a terrível fortaleza chamada Forte do Mar. Litografia a cerca de 1820, 34,4 por 66 centímetros. A partir da segunda metade do século XVIII, diversas gravuras passaram a representar a cidade de Salvador, privilegiando especialmente a vista do seu grande porto, na época um dos mais movimentados do hemisfério sul. Nessas composições, o visual dava enfoque às embarcações que cruzavam o Atlântico e aos barcos menores que faziam o traslado de mercadorias e pessoas entre a capital e o recôncavo baiano. Nesta imagem, nota-se a grandeza das velas, o entrelaçado das cordas em um xadrez de nós e voltas no vai e vem com a cidade imponente em seus 2 andares. Cidade de frente às águas da Bahia, palco de encontros de culturas que ajudaram no desenvolvimento de Salvador ao longo dos séculos. Palco de violências, de resistências, da chegada de negreiros com escravizados até meados do século XIX, de revoltas, de pestes vindas pelo mar. As grandes embarcações navegavam com bandeiras nos seus altos mastros, enquanto pequenas embarcações cruzavam vagarosamente o tapete d'água, com pessoas segurando guarda-chuvas. O forte de São Marcelo impõe-se na frente da urbe, descortinando os casarios ainda com um traçado mais pesado do período colonial.
Trapiches, armazéns, torres de igreja, detalhes intrincados que oferecem indícios preciosos da cidade, como a fachada do mosteiro de São Bento e uma de suas torres. As suntuosas igrejas da região do Carmo e do Paço, com suas torres e terminações representadas levemente pontiagudas. Detalhes perdidos de um tempo, eternizados no papel em um retrato de uma cidade e o mar. Rafael Dantas. Imagem: panorama completo. Carl Eduard Kretschmer, 1807-1858. Friedrich Salaté, 1793-1858. Johann Jakob Steinmann, 1800-1844. Panorama da cidade de São Salvador. Água tinta, colorida à mão, 1836-1844. 16,6 por 99,5 centímetros. Cena exibindo o frontispício de Salvador e seus sobrados com fachadas brancas, banhados pelas águas da Baía de Todos os Santos. Na extremidade da imagem observa-se a igreja de Santo Antônio da Barra, local onde se pescavam baleias, conforme registrou o missionário Daniel Kidder nos anos de 1830. Seguindo uma extensão verde em direção a Gamboa, temos o passeio público, o obelisco de Dom João, inaugurado em 1815, o Unhão, o convento de Santa Teresa, a Preguiça, a Igreja da Conceição, representada com arquitetura diferente da original do século XVIII, provavelmente uma aproximação estilística do artista, o Teatro São João, a região da Sé e redondezas. Rafael Dantas. Imagem: detalhe: cidade de Salvador. Friedrich Salaté, 1793-1858. Vista da cidade de São Salvador, na Baía de Todos os Santos. Água tinta, anterior a 1858. 51,5 por 114,5 centímetros. Essa vista panorâmica da Baía de Todos os Santos tem gravação atribuída a Friedrich Salaté, responsável por algumas das gravuras mais bonitas de Salvador no século XIX. Impressiona o nível de detalhes das embarcações e das construções ao fundo, passando pelas cordas e velas dos barcos. Para os observadores da época, esse tipo de navio, à esquerda, uma sumaca, tinha um papel fundamental na vida cotidiana. Era a navegação de cabotagem que abastecia a capital de alimentos e produtos, importados ou produzidos no país desde a época colonial. Homens em seus barcos arrastam cordas, puxam barris, velas, cestos, em uma baía sempre movimentada. Na época da imagem, o importante e disputado setor de cabotagem em Salvador contava com firmas de peso como a Jacinto Fernandes da Costa e Companhia ou a Moreira Rio e Companhia. Ao longo do século XIX, a navegação a vapor iria dominar esses serviços. Ao fundo, no lado direito, o artista retratou com precisão as torres da antiga igreja de São Pedro, já demolida, voltada para o mar. Rafael Dantas e Daniel Rebouças. G. Wirtz, Hubert Clerget, 1818-1899. Vista da cidade de São Salvador, na Baía de Todos os Santos. Litografia a duas cores, 1859, 42,8 por 95 centímetros. A prancha apresenta a mesma composição da peça de Friedrich Salaté, páginas 202 e 203, também do século XIX. Até nos detalhes das embarcações e em outros elementos marinhos, as imagens se cruzam. Clareiam-se ladeiras por entre escuras vegetações, por detrás de trapiches e outros edifícios na parte baixa às margens da praia.
Velas, vapores e rodas em paz diversificam as embarcações e acusam as transformações técnicas mais interessantes para o cotidiano marítimo da cidade portuária, com a presença de escravizados no labor e no escape artístico do simplório violeiro no barco de maior destaque, no canto inferior esquerdo. Sávio Queiroz Lima.